Olá pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre a obra A Elite do Atraso, que inclusive está aqui. Oh. Ela é uma obra do intelectual brasileiro Gessé Souza. E é claro, antes de tratar de qualquer obra, seja literária ou científica, é necessário saber de onde parte o escrito, ou seja, quem é o autor dessa obra. E não é por acaso que eu chamo o Gessé Souza de intelectual. Ele é um sociólogo, advogado e professor universitário brasileiro. Em 2017, ele ficou no segundo lugar no Prêmio Jabuti, que é uma das mais importantes premiações da literatura brasileira. Ele ficou no segundo lugar na categoria de Ciências Humanas, com o livro A Radiografia do Golpe, em que basicamente ele elucida para o leitor como o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe e não um processo de impeachment. E aí você tira suas próprias conclusões a partir do que você ler na obra, né? Não adianta sair comentando antes de ler. Ele é formado em Direito pela Universidade de Brasília e lá mesmo defendeu seu mestrado, lá nos anos 80 ainda, lá atrás. Então ele foi para a Alemanha e na Universidade de Heidelberg ele fez o seu doutorado, ele defendeu sua tese. Ele deu aula em várias universidades, como a de Flensburg, na Alemanha, perdoem se eu estou pronunciando errado, e também na Universidade Federal do ABC. Atualmente ele também mantém um canal aqui no YouTube e vale a pena conferir, porque com certeza você entrará ali e conhecerá algumas discussões bem interessantes a partir da obra do... Oh, meu cabelo está todo virado aqui. A partir da obra do Gessé Souza. Entre os escritos dele, livros, tanto de autoria apenas dele, quanto organizados por ele, estão 27 livros, ou seja, é uma produção bibliográfica bem grande. Você está ouvindo alguns barulhos aqui, eu vou mostrar quem está fazendo esse barulho. Vem aqui. Vem aqui. É o terceiro vídeo que eu gravo aqui pro canal e é o segundo em que ele dá um jeito de aparecer, porque, enfim, ele é muito midiático. Enfim, tentando voltar ao assunto do nosso vídeo, em 2015 ele foi nomeado pela então presidente Dilma Rousseff para ser o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. Guarde essa informação, pois ela será citada algumas vezes durante a Elite do Atraso e é também uma informação interessante para a gente entender como que ele desenvolve a pesquisa que culminou na obra A Elite do Atraso. O Gessé Souza é crítico de alguns cânones do pensamento brasileiro, como o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Raimundo Faoro, por terem feito leituras da sociedade brasileira que o Gessé considera como equivocadas ou incompletas. Mas ainda assim são estudos que não devem ser descartados porque trazem informações muito importantes sobre como o Brasil se constitui como Brasil. Ele, é claro, também é alvo de inúmeras críticas, algumas delas muito bem avalizadas, que consideram o conteúdo de seus escritos e também a forma desses escritos, né, o modelo como ele emprega suas críticas. Porém, outras já são um pouco estranhas, porque elas consideram ele como comunista, como se isso fosse xingamento, chamam de petista também e outras coisas assim. Mas vamos agora ao que interessa e que você veio aqui para assistir. Vamos falar sobre A Elite do Atraso. O livro ele é publicado pela editora Leia. A minha edição é de 2017. Muito provavelmente tem edições mais recentes, porque o livro teve uma grande repercussão. Nele o autor faz uma análise do exercício do poder e da formação das classes sociais no Brasil, desde o período da escravidão até a Operação Lava Jato, que é o objetivo central da crítica dele. Por que ele faz toda essa digressão? Desde o período escravocrata até hoje em dia, até a Operação Lava Jato. Porque não é, não é uma coisa simples você fazer uma análise de uma conjuntura
política, econômica pela qual o país passa. Portanto, ele precisou buscar uma forma de explicar como chegamos ao atual momento. E foi partindo do período da escravidão até os dias de hoje que ele conseguiu fazer essa explicação. Ele descreve a crise brasileira atual como um embate de classes que se mascara pela luta de um Estado corrupto e de um mercado virtuoso, ou seja, uma ideia bem neoliberal que é promovida nos dias atuais, de que o Estado é algo desnecessário, algo que não contribui para a vida em sociedade, e que o mercado sim seria o responsável por uma vida digna às pessoas, que os indivíduos conseguiriam, através de sua própria autodeterminação, do famoso self-made man, conseguiriam então atingir sucesso na vida, conseguir bons meios, bons recursos para sobreviver. O que ele vai desmistificando ao longo do livro, trazendo algumas observações sobre como esse ideário do indivíduo que conquista a vida por si próprio não é algo crível, não é algo que se sustenta na prática, e sim uma mera ideologia que muito se propaga. Pouco adianta falar sobre o país e sobre o próprio conceito de neoliberalismo sem que a gente entenda que o Brasil é um país formado pela mão de obra escravizada. Desde os anos 1500, desde que os europeus aportaram no Brasil pela primeira vez, a mão de obra de negros escravizados, de nativos brasileiros escravizados, foi o que construiu esse país. Até se dizia, muito tempo atrás, muitos séculos atrás, que não existe Brasil sem escravidão, porque o Brasil foi construído sobre essa marca da escravidão. Os brancos que vieram para cá sequer trabalhavam, né, na primeira leva. Lógico, depois você vai falar, não, mas os italianos vieram para cá. Isso é outra história. O Brasil se forma como Brasil a partir da mão de obra escravizada. E essa é uma marca que será carregada por todas as gerações deste país desde então. E é a partir desse fio condutor que o Gessé Souza vai desenvolvendo sua obra. E é claro, na toada do país fundado sobre essa base da escravidão, ainda nos séculos passados entrou em voga no Brasil uma teoria da modernização. O que dizia, resumidamente, essa teoria? Que o Brasil seria um país atrasado. Atrasado por conta da sua constituição enquanto país, esse país composto por pessoas negras escravizadas e de europeus portugueses de uma baixa classe europeia que vieram para o país. Então, seria necessária uma modernização do país. E os intelectuais brasileiros e a mídia da época compraram essa ideia. E como seria essa modernização do país? Seria basicamente aquilo que o Raul Seixas canta. A solução é alugar o Brasil. A solução não estaria aqui no Brasil, e sim na civilidade, em todas as coisas boas que seriam trazidas para o país por meio dos estrangeiros, franceses, ingleses, que seriam os donos das nações civilizadas, coisa que o Brasil não teria, de acordo com aquele ideal. E com isso vai se construindo uma ideia do que é o Brasil. Vai se construindo uma intelectualidade brasileira, uma mídia brasileira, que vê o povo deste país como um povo de segunda, terceira, quarta classe. Um povo que não serve para desenvolver um país. Mas com o tempo as coisas foram mudando um pouco. Gilberto Freire teorizou que a miscigenação seria algo benéfico ao brasileiro. Foi o primeiro teórico que conseguiu criar uma grande unidade nacional em torno do seu pensamento. Porém, de acordo com o Gessé Souza, ele reproduziu da mesma maneira que o brasileiro é alguém inferior intelectualmente. Depois dele vieram outros intelectuais. E é claro, é interessante pensar nessa questão do intelectual, porque uma ideia precisa da adesão dos intelectuais para ganhar força e legitimidade.
É isso que faz com que isso acabe se perpetuando, se legitime diante da mídia e assim se reproduza para o grosso da população. E dessa maneira o Gessé Souza também critica o Sérgio Buarque de Holanda, o famoso pensador brasileiro que inclusive pai do nosso querido Chico Buarque. Para quem não sabe dessa curiosidade. O Holanda, ele por si já era um crítico do Gilberto Freire, das ideias do Gilberto Freire. E postulou que o povo brasileiro não é um povo fraco, como colocava ali o Gilberto Freire. Óbvio, eu estou resumindo, um resumo muito resumido do que é a obra, porque nenhum vídeo do YouTube vai conseguir substituir a leitura de um livro de uma complexidade que tem o escrito do Gessé Souza, do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque de Holanda. Então, óbvio, aqui é um resumo, estou dando chaves para uma leitura e não trazendo todo o grosso do conteúdo. Enfim, ele era um crítico, o Holanda era um crítico do Gilberto Freire e postulou que o povo brasileiro não é um povo fraco. O que há é um povo correto que luta contra um Estado corrupto. Então perceba, você que está me assistindo, que esse é um lema que legitimou também, muito tempo depois, a Operação Lava Jato. Perceba que toda a Operação Lava Jato acontece com base na ideia de que existe um Estado corrupto, um Estado que é tomado por agentes corruptos. O Brasil é composto de uma população trabalhadora, uma população boa, que então está em oposição ao Estado. E essa população é quem faz o mercado, quem faz as atividades privadas. Então perceba que essa lógica ela segue desde o Sérgio Buarque de Holanda até a Operação Lava Jato, de acordo, óbvio, com a postulação feita pelo Gessé Souza. E é claro, seguindo ali as teorizações, uma coisa que é marcante no discurso do Gessé é que o modelo escravagista da Casa Grande da Senzala nunca deixou de existir no país. Ele atravessou as gerações, mas aí cabe sempre a pergunta, né? Mas como que isso acontece se a escravidão não existe mais? Pelo menos não de forma legal. Bom, isso acontece através da perpetuação das relações de exploração, da omissão do Estado que já é loteado por grupos de interesse e a manutenção de uma ideologia protestante neoliberal que legitima o sofrimento. Por que ideologia protestante? Porque na ideia do protestantismo, que já veio se inserindo no país séculos atrás, entra toda uma proporção de que o indivíduo vai ascender socialmente por seus próprios meios, caminhando com as próprias pernas. Então, todo esse arcabouço que foi se construindo, um arcabouço intelectual para legitimar a forma como as relações sociais ocorriam no país em períodos passados e atualmente, acaba perpetuando ou legitimando a perpetuação da desigualdade no país. E com esse retrospecto, então, sabendo como que se organizou o país desde então até agora, o Gessé Souza estabelece que, bom, agora nós podemos falar sobre as classes sociais atualmente no país. Uma delas é a ralé. A ralé é uma classe social que se constitui a partir de pessoas que eram então escravizadas, libertos de seus descendentes. É uma classe relativamente pequena, em que os indivíduos não têm um mínimo para se sustentar, não têm um mínimo para conseguir a dignidade por seus próprios meios. Então é uma classe social que é excluída, é precarizada de todas as formas possíveis. Então é ali que se encontra a ralé. É uma classe social que não tem perspectiva na vida. Não tem ideias de como que vai fazer para prosseguir, para progredir em sua existência. Então essa é o extremo oposto. A ralé em um ponto da corrente e a elite na outra. Sabe? São dois extremos dessa
equação social que se desenvolve no país. Aí temos a classe dos trabalhadores, que é uma classe que emerge com o PT e compreende, de acordo com o GCE, 70% da população brasileira. Da onde ele tira esses dados? Lembra que lá no início do vídeo eu falei que era importante guardar a informação de que ele trabalhou no INPE? Desde aquele período, antes até, ele desenvolve pesquisa com relação que culminou nesse livro e em outros que ele publicou nesse período de tempo, em que esses dados eles não são uma mera imaginação. Eu imagino que são 70%, imagino que são 30%. Não. Parte de pesquisas desenvolvidas pelo dentro do órgão, dentro do INPE. Depois dessa classe, que é uma classe mais nova com relação a todas as outras que existem nesse espectro, vem a classe média, que por si já se... Dentro da classe média existem 4 subdivisões, que eu vou falar daqui a pouquinho, e a elite. A elite é composta pelos donos dos meios de produção, os donos da mídia também. E os meios de produção, amiguinho, amiguinha, não são a tua confecção ali da esquina, não é o bar que você tem, que está ali fazendo uma batida pro teu cliente, não é a tua cerveja artesanal. Meios de produção são as grandes indústrias, são as empresas de alto capital, ou seja, coisa muito distante da realidade de 99% dos brasileiros. Então não pense que você, que está assistindo o vídeo, faz parte da elite, porque não faz. E a elite também é composta pelos donos da mídia. E aí é um elo importante, porque a mídia que faz todo o trabalho da propaganda ideológica que se institui no país. E como se dividem as classes médias? A classe média liberal, composta por cerca de 35% da população, ela é descrita pelo GCE como tendo um conhecimento técnico adaptável, um apego ao ideal democrático, mas ela não é científica. Ou seja, ela prefere certezas que compartilha entre si de como que funciona como funcionam as instituições, como funciona a sociedade, e geralmente a mídia reproduz essas certezas desse grupo, dessa classe média liberal, que tem todo um ideal de como que deve funcionar a sociedade, mas, lógico, do seu modo deturpado de ver o mundo. Outro extrato da classe média, que muito se assemelha com a classe média liberal, é a classe média protofascista. Essa palavra meio difícil aí que o G.C. Souza usa. Ela é composta por nada menos que 30% da população. E nela está amalgamado tudo de ruim que pode se imaginar que existe num grupo de sujeitos. Essa classe média, ela tem pessoas, como o próprio nome diz, fascistas. Ela é composta por pessoas que têm um certo nojo, um desprezo pelas pessoas que estão abaixo de si no extrato social, no extrato econômico, e ela pensa que faz parte da elite. Esse que é um elemento muito curioso. Eles são os cachorrinhos adestrados da elite e por isso pensam que fazem parte dessa elite. E aí compram todas as pautas vendidas pelos grandes industriais, vendidas pelos grandes capitalistas, porque pensam que são capitalistas, e passam a tentar aplicar essas ideias contra as pessoas de sua própria classe e as pessoas inferiores a si. E olha só quem subiu aqui no meu colo. Outro extrato da classe média, agora falando do terceiro, é a classe média de Oslo. O nome é meio curioso, não? Ela é composta por 20% da população e com certeza você conhece alguém que faz parte desse grupo, que nada menos é do que os indivíduos que têm uma preocupação social, uma preocupação ambiental, mas estão preocupados com o derretimento da geleira lá no Polo Norte, estão preocupados com a emissão de gases poluentes do efeito estufa, mas não está preocupado com o rio que é poluído do lado da casa dela. Ou talvez esteja, mas não está preocupado com os grandes problemas sociais que se enfrentam na sociedade de fato, a fome, a miséria.
E o último estrato é a classe média crítica, uma classe média composta por pessoas mais intelectualizadas que faz de fato um papel mais crítico com relação ao seu lugar no mundo e com relação à forma como as relações sociais se dão. E a Lava Jato seria uma revanche da elite, articulada pelo seu cachorrinho adestrado, que é a classe média, principalmente a classe média protofascista, contra a possibilidade de mudança estrutural nos paradigmas da sociedade brasileira que se constituíram ao longo da nossa história. E, inclusive, enquanto o Gessé Souza fazia suas críticas e apontava esses problemas que a Lava Jato tinha, problemas estruturais com relação à sociedade brasileira, ele era muito criticado. Diziam, você fala isso porque você é comunista, você fala isso porque você é petista. E todos esses argumentos super bem articulados. Até que, passado algum tempo, o jornalista Glenn Greenwald, por meio do Intercept e seus companheiros de trabalho, revelaram as mensagens trocadas pela força-tarefa da Lava Jato, que demonstram que de fato havia sim um complô dentro dessa organização. Tempos depois passaram a ser punidos os membros daquela força-tarefa e o próprio juiz dos casos que conversava e combinava coisas com os procuradores, uma coisa até impensável num país que se preze democrático, acabou se tornando ministro do candidato que ganhou as eleições, que é o Jair Bolsonaro, apoiadíssimo pela própria classe média protofascista, por alguns membros da classe média liberal também. Mas é isso, pessoal. Esse foi o panorama, essas foram as chaves de leitura para o texto do Gessé Souza, A Elite do Atraso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você quer que eu fale sobre algum outro texto, algum outro livro, alguma obra de qualquer pensador de qualquer área das ciências humanas, sociais, sobre alguma obra clássica de literatura, também deixe aqui no comentário, se inscreva no canal e até o próximo episódio.